Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Vamos iniciar hoje nossa aula fazendo a correção de algumas atividades que foram solicitadas na aula anterior, ok? Iniciaremos pela correção de atividades da página 277 a 289. A página 277, atividade 1, ela pede para nós lermos o trecho, do poema do Navio Negreiro, do escritor baiano Castro Alves, que foi um abolicionista muito importante no Brasil. O poema ele retrata a situação precária dos deslocamentos dos negros africanos retirados à força de sua terra natal. Quais foram as consequências populacionais do tráfico de pessoas escravizadas para fora da África? Então, como nós estudamos na aula anterior, a escravização dos africanos levou à diminuição do crescimento vegetativo e, consequentemente, da população na África, pois além do deslocamento forçado, houve conflito que levaram à destruição dos povos desse continente. Vamos seguindo com a página 282, atividade número 2. A atividade número 2 pede para nós observarmos o mapa e circular no mapa as regiões de maior concentração populacional no continente africano. Então, aqui já está circulado. E a B pede o quê? Explique os motivos que levaram a população a se concentrar nessas áreas. Os espaços de maior concentração populacional estão relacionados às antigas áreas agrícolas, em especial no Vale do Rio Nilo, também na parte aqui próxima aos portos, de exportação das cidades costeiras, tá? A letrinha C, vamos lá, letrinha C. O crescimento populacional na África convive com o crescimento da desigualdade social e de condições precárias de vida. Indique alguns dos problemas enfrentados pelas populações dos países africanos. Aqui estão algumas delas, tá? A taxa de mortalidade infantil elevada, últimas posições no IDH, atraso no desenvolvimento socioeconômico, maiores índices por doenças como a AIDS, malária e também a tuberculose. Continuando na página 286, atividade 3. Pede para observar a charge aqui ao lado, E o processo de colonização da África apresentou uma história de conflito e violência no continente, porque o processo de partilha entre os países colonizadores gerou esse quadro de instabilidade que perdura até o tempo presente em alguns casos. Essa atividade chama a atenção para a diversidade étnica africana. Então, a resposta fica mais ou menos assim, pessoal. A África é formada por diversas etnias que se organizavam territorialmente em clãs e tribos. Durante a colonização, os europeus desarticularam essas organizações, o que causou inúmeros conflitos entre essas tribos. Após a Segunda Guerra Mundial, quando os processos de independência se fortaleceram, com toda a diversidade étnica sendo confinada em apenas 54 estados, colocou tribos e clãs rivais em um mesmo país. Vamos para a página 286, o desafio. O continente africano, ele abriga uma ampla diversidade de culturas, etnias e problemáticas ligadas à sua história. Das áreas ao norte, sobre a influência islâmica, e as áreas do sul, que a maioria da população é negra, de culturas tribal, animistas e fetichistas. O passado e a história
no caso africano, representam elementos de união entre os povos do continente capazes de garantir o desenvolvimento social e econômico dessas populações? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, a união entre os povos dos continentes, eles não se efetivou de modo amplo. Por quê? Porque as diferenças culturais e étnicas provocaram rivalidades e conflitos, impedindo que os países se desenvolvam e alcancem índices de desenvolvimento social e econômico razoável. Vamos para a página 287, o em casa, o exercício número 1. Aqui pede para observar a imagem, né? A imagem de uma obra de um pintor alemão, famoso por ele ter viajado o Brasil durante a primeira metade do século XIX, retratando os negros, né, escravizados. E o tráfico negreiro era um importante negócio para a Europa. Entretanto, foram as próprias nações europeias as responsáveis por criar um ambiente contra o escravismo. Como explicar essa mudança de pensamento e ação? Foi que nós vimos, né, na aula anterior, que o tráfico e o comércio de pessoas escravizadas era altamente lucrativo para as classes dominantes das nações colonizadoras. Mas, com o avanço da Revolução Industrial, no fim do século XVIII, essas nações precisaram ampliar seus mercados consumidores para possibilitar a expansão da economia capitalista. Nesse contexto, iniciou-se um movimento pelo fim da escravidão, comandado principalmente pela Inglaterra, o primeiro país a se industrializar. Continuando na página 287, o exercício 2, pede para nós observarmos duas imagens, né? Essa imagem, as cidades do norte da África, né? Que essa imagem é a Fez, Marrocos, e essa outra imagem da África do Sul, Joanesburgo. Essa aqui com influência arquitetura, né, deles com influência islâmica e essa a influência europeia. As imagens acima são exemplos de cidades da África que receberam influências distintas em sua formação islâmica e europeia. Disserte sobre as principais diferenças nas formações das cidades africanas. Então, a resposta fica mais ou menos assim, pessoal. As cidades africanas formaram-se segundo influências diversas, sendo as mais destacadas a islâmica e europeia. As cidades islâmicas, localizadas majoritariamente ao norte da África, caracterizando-se pela divisão clara entre um núcleo antigo, Medina, e a cidade nova. As cidades de influência europeia são mais próximas às características do mundo ocidental, com a típica existência de um centro comercial e bairros ricos e pobres, com a desigualdade social materializada na paisagem. Vamos para a página 289, né, o teste. Então, aqui o número 1 mostra a pirâmide etária da Somália. A pirâmide etária da Somália permite a inferência de alguns dados sobre a configuração demográfica do país. Pirâmides como esse formato evidenciam a necessidade prioritária de, a resposta é a C, direcionar investimentos para a educação e a profissionalização. Por quê? Porque nós vemos a base dessa pirâmide representada a população jovem e a gente vê que é uma base bem larga, né? Então, com essa base larga, ela indica o quê? As taxas de natalidade e de fecundidade elevada. Então, tem que direcionar o quê? Os investimentos para a educação e a profissionalização. A número 2, né, pede para ler um texto e faz a seguinte pergunta: o quadro urbano atual da África é problemático,
O crescimento previsto para os próximos anos precisa, de acordo com o excerto acima, vir acompanhado por... É a resposta D, né? Investimentos que garantam condições dignas de vida nas cidades. Por que a letrinha D? Porque diversos países, né, na África, enfrentam problemáticas de diferentes naturezas sociais, econômicas, política, cultural, e a melhor forma de lidar com as previsões para a urbanização do continente africano é garantir investimentos e políticas que assegurem a qualidade de vida e segurança às populações no meio urbano. Seguindo a página 290, né, continuando o teste de número 3, pede para observar uma charge, né? E assim, de todo modo, o processo de colonização foi sempre marcado pela violência, pelo despropósito e não raro pela irracionalidade da dominação. O confisco de terra, as formas compulsórias de trabalho, a cobrança abusiva de impostos e a violência simbólica constitutiva do racismo feriram o dinamismo histórico dos africanos, né? A charge e o texto acima estão relacionados ao processo de colonização do continente africano e evidenciam a resposta correta é a exploração social do continente e de seus recursos naturais. Vamos finalizando nossa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, peço que encaminhem para o link que está aparecendo aí na telinha para vocês. Por favor, identifique a disciplina Geografia para ficar mais fácil para Pro responder qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Até breve, ficam com Deus.